Resumo da semana. Da sexta-feira no programa Painel Eletrônico e depois, para quem ouve o podcast do resumo da semana, nós apresentamos o que aconteceu de mais importante no plenário da Câmara dos Deputados. E quem vai trazer as informações hoje é o repórter Antônio Vital, da Rádio Câmara. Vital, tudo bem? Olá, Márcio, olá, ouvintes e quem está nos assistindo também pelo YouTube. Pois é, Márcio, a semana foi brava, viu? Teve muita coisa, muita mesmo, não sei nem por onde começar. Pode escolher aí um assunto. Vamos falar de cotas, então, Vital, porque o plenário da Câmara reformulou a política de cotas nas universidades, não é isso? Já existe a previsão de revisão periódica dessa política de cotas, né? Que é uma política de ações afirmativas para beneficiar pessoas pretas, indígenas, etc. Então, foi aprovado um projeto que, na verdade, ele reforça a presença de pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência nas universidades federais e também nos institutos federais de nível médio, né, de educação. Como é que foi feito isso? Uma das medidas que faz com que a presença dessas pessoas seja reforçada nessas instituições é que a faixa de renda para os alunos oriundos de escolas públicas diminui. Deixa eu explicar melhor. O que acontece? Metade das vagas, das cotas, é para os alunos de baixa renda que estudaram em escolas públicas. A outra metade é para o pessoal que entra nas chamadas cotas raciais, que inclui também pessoas com deficiência. Hoje, como é que funciona? As pessoas, para entrarem nas cotas chamadas sociais, que é para as pessoas oriundas das escolas públicas, elas têm que ter uma renda familiar per capita de 1,5 salário mínimo. Esse projeto diminui essa renda para 1 salário mínimo, ou seja, apenas pessoas mais carentes ainda que estudarem em escolas públicas que terão direito a entrar nessas cotas que equivalem a metade das vagas. As demais pessoas, que são os pretos, pardos, indígenas e quilombolas, que agora entraram na legislação, e pessoas com deficiência, os outros 50% das vagas serão distribuídas para as pessoas de maneira proporcional ao número dessas faixas de população, de acordo com o censo do IBGE. E aí foram alterados alguns mecanismos que também reforçam a presença dessas pessoas. Um deles é o seguinte, por exemplo, quando você faz a seleção pelas cotas raciais, muitas vezes existem vagas remanescentes, ou seja, nem todas as vagas são ocupadas. Esse projeto que foi aprovado diz o seguinte: quando existirem vagas remanescentes e houver a nova distribuição de vagas pelas cotas raciais, essas vagas remanescentes serão distribuídas também para pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Só se sobrar ainda outras vagas, depois dessa segunda seleção das vagas remanescentes, aí sim vão entrar na seleção as pessoas que estudaram em escolas públicas. Houve também... esse projeto já foi enviado para o Senado. O interessante é que houve muita discussão no plenário, porque muitos deputados, principalmente da oposição, são contrários às cotas, né, com o argumento de que, na verdade, as cotas não resolvem o problema do acesso da população carente. Muita gente defende que há uma prevalência das cotas sociais, né, para todas as pessoas de baixa renda e não separadas por essa faixa de racial, né? Enfim, foi um debate muito grande. A relatora, a deputada Dandara, ela mesma é uma pessoa, ela é professora, ela é uma cotista. É oriunda, né, das cotas, né? Isso. Então, assim, o projeto reforça a presença dessas pessoas, né? Tem outra medida também que reforça a presença de pretos, pardos, indígenas e quilombolas, que é o seguinte: como é que faz? Todas as pessoas que concorrerem às cotas hoje, elas concorrem somente às vagas 50% reservadas para as cotas. O projeto faz com que outra alteração ainda. Elas vão concorrer primeiro às vagas gerais. Por quê? Porque dentro das vagas gerais, muitas pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas já entram nas vagas gerais. Então, quando acontece isso, na prática, aumenta a presença dessas pessoas nas universidades, porque muitas delas já entram nas vagas gerais, sem precisar das cotas, e ainda o que faz com que 50% das vagas estejam reservadas para as outras pessoas que se autodefinem como pretas, pardas, indígenas e quilombolas, porque isso vai ser com base na autodeclaração. Foi também uma das discussões.
o projeto original previa uma instância para se avaliar a raça das pessoas. Isso foi muito criticado no plenário e acabou saindo do projeto mediante um acordo. É isso. Bom, e vamos continuar falando sobre cotas, Vital, porque também foi aprovada uma proposta que reserva cotas para mulheres nos conselhos das empresas públicas, não é isso? Isso também teve muito debate, porque o projeto original, que foi apresentado por vários deputados, a primeira que assinou foi o deputado Tabata Amaral, previa que essa reserva de vagas nos conselhos das empresas também se estendesse às empresas privadas, né? Houve muito debate. Além de o projeto original prever que isso ocorresse também nas empresas privadas, havia também outros critérios, que, por exemplo, 15% dessas vagas deveriam ser preenchidas por mulheres negras, lésbicas, bissexuais, transexuais ou com deficiência. Isso no projeto original. É óbvio que ao longo como acontece com todos os projetos aqui, ao longo da tramitação, é necessário que haja um acordo entre os partidos para que haja condições para que eles sejam aprovados. Então, essas subcotas chamadas do projeto acabaram saindo e também a extensão dessa medida para as empresas privadas acabou saindo também. A relatora, a deputada Flávia Moraes, explicou que não havia consenso para estender essa reserva de vagas às empresas privadas, mas ela admitiu que isso pode ser um começo de uma discussão, que isso pode depois evoluir para que aconteça isso também. Como é que vai funcionar? 30% das vagas nos conselhos das empresas públicas, que a isso engloba a sociedade de economia mista e todas aquelas companhias em que os governos dos estados, o governo federal, têm uma maioria do capital social. 30% das vagas serão para as mulheres, isso será feito de maneira aos poucos. Na primeira eleição, depois da publicação da lei, a exigência será de que 10% das vagas sejam ocupadas por mulheres. Aí, na segunda eleição, o percentual vai subir para 20%, e só a partir da terceira eleição é que vai chegar a esse percentual definido no projeto, que é de 30%. Bom, agora vamos partir para a área de saúde, Vital, porque teve duas propostas, uma sobre uma política nacional de prevenção do câncer no SUS, e também uma campanha para incentivar o diagnóstico do mieloma múltiplo. O que é isso, Vitor? O mieloma múltiplo é um tipo de câncer no sangue, do mesmo jeito como a leucemia, o linfoma, né? Essa doença afeta 4 em cada 100 mil pessoas no Brasil. Então, existe um projeto que criou uma campanha, que vai ser sempre no mês de março, que é chamado Março Borgonha. Borgonha, para quem não sabe, é uma cor que é meio entre vermelho e púrpura, que vai simbolizar essa campanha aí. Quando o Congresso, vários projetos relativos a campanhas de saúde já foram aprovados no Congresso, geralmente com a cor. Por que esses projetos? Esses projetos servem para que nesses meses em que há essas campanhas, as pessoas sejam esclarecidas a respeito das maneiras de você prevenir as doenças, para chamar a atenção também dos profissionais de saúde a respeito do tratamento, etc. Então, o mês de março, de acordo com esse projeto, será o Março Borgonha, para ser dedicado a campanhas relativas a esse tipo de câncer chamado mieloma múltiplo. Mas não foi o único projeto relacionado a câncer, não, que foi aprovado. Um outro projeto, que esse muito mais abrangente, porque ele cria uma política nacional de controle do câncer no SUS, que era o Sistema Único de Saúde, ou seja, nos hospitais públicos. O que é essa campanha? Essa política, que vai ser uma política de saúde implantada no país como um todo, a partir do momento que essa proposta virar lei. O objetivo é que haja um diagnóstico precoce dos casos e que haja uma definição de tratamento, inclusive com prazos a partir do diagnóstico, para que essas pessoas sejam tratadas nos hospitais públicos. Ou seja, vai haver um acompanhamento, não só do diagnóstico, como do tratamento, como da recuperação. E prevê, inclusive, a presença de equipes multidisciplinares, para isso com a participação de psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, fisioterapeutas, etc. E uma das coisas principais dessa política nacional é a coleta de dados concretos a respeito disso. Por quê? Porque a partir da coleta de dados concretos, você vai poder saber exatamente quantas pessoas foram diagnosticadas, como está a fase de tratamento de cada uma delas.
Ou seja, a partir do momento que for implantada essa política, uma pessoa que tem um paciente de câncer no sistema público poderá saber, por exemplo, qual é a posição dela na fila do tratamento. Pessoas, inclusive, esperando transplantes, etc. Hoje, se você conversa com pessoas que fazem tratamento na rede pública, você vê que muitas vezes as pessoas esperam meses a partir do diagnóstico para iniciar o tratamento. E isso aí pode ser fatal, porque o câncer tem que ser um tratamento, tem que ser rápido. Então, o que essa política nacional ela faz é tornar mais eficiente o tratamento das pessoas a partir do diagnóstico. O interessante é que essa política nacional, esse projeto, é oriundo de uma comissão especial que teve aqui na Câmara, que analisou a situação da incidência e do tratamento de câncer no país, que apresentou esse projeto que foi aprovado e muito comemorado no plenário. Inclusive, esse projeto prevê o que se chama de programa de navegação da pessoa com diagnóstico de câncer. O que é a navegação? É a maneira como é um termo que foi escolhido, que ela simplesmente diz o seguinte: a partir do momento do diagnóstico, e quando a pessoa começa o tratamento, etc., você, com esse sistema chamado de navegação, você vai poder acompanhar fase a fase, inclusive com prazos, para cada uma dessas fases, a partir do diagnóstico. Então, é uma política que torna mais racional e cria elementos até para se avaliar a eficácia do tratamento de câncer no SUS. Bom, e da saúde para educação, Vital, mas continuando nessa questão da saúde, porque os deputados aprovaram a criação de uma política de atenção psicossocial nas escolas, não é? E o que mais foi aprovado, Vital? Olha, a saúde psicossocial é um negócio... foi debatido como uma coisa muito importante, porque o que deu impulso a esse projeto foram esses recentes casos de violência em escolas registrados no país. Não sei se você lembra, em 2012 teve um massacre lá em Realengo, no Rio de Janeiro, cometido por um ex-aluno da escola. Esse ano já teve também um assassinato de crianças numa creche em Santa Catarina. Ano passado foram 5 casos. No geral... Acabou de ser julgado agora um de 2021 também no interior de Santa Catarina, né? Pois é, nesses casos, muitas das vezes, esses crimes são cometidos inclusive por ex-alunos ou pessoas com transtornos mentais. Esse projeto ele cria uma política de atenção à saúde mental nas escolas, com ações integradas de saúde, educação e assistência social. Isso significa que no ambiente escolar, e não só para os alunos, mas também para os professores e funcionários, será dada uma atenção multidisciplinar a esse problema como maneira de prevenir casos como esse. Que, por exemplo, grande parte dos casos registrados aqui no Brasil, isso também é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, os casos são cometidos por ex-alunos vítimas de bullying nas escolas. Bullying, por exemplo, é uma situação que é comum nas escolas, né, e que pode ser prevenido por meio de uma atenção à saúde mental dos alunos. Não foi só um único projeto na área de educação que teve também essa semana. Foi aprovado um projeto, você vê que tem muito projeto essa semana, foram mais de 10 projetos. Pois né? 12 projetos, fora as urgências, né, Vital? Fora as urgências, não vou nem falar, porque as urgências deixa para a semana que vem, se os projetos foram votados. Mas, continuando nessa área de educação, os deputados, o plenário aprovou um projeto que inclui no currículo do ensino médio a educação política e direitos da cidadania, não só no ensino médio, como também no ensino fundamental. Esse projeto não cria uma disciplina, apenas diz que esse tema, de educação política, direitos da cidadania, tem que estar, de alguma forma, abrangido no currículo das escolas. A justificativa da autora, a deputada Renata Abreu, é de que as crianças, adolescentes saem das escolas sabendo matemática, física, química, etc., mas não conhecem nada da Constituição, não conhecem o papel do Congresso, não conhecem como é que é a separação entre os poderes, o papel de cada um deles, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, ou seja, as pessoas têm muito conteúdo daqueles que caem nas provas do Enem, de vestibular, mas não sabem os seus direitos enquanto cidadãos e não sabem também o contexto político em que estão inseridos. Teve muito debate, porque muita gente falou que esse projeto poderia dar margem a que houvesse uma doutrinação nas escolas. Porém,
o plenário como um todo considerou importante que os alunos tenham noções do sistema que rege nossa vida política e nossa cidadania. Teve mais coisa na área da educação. Um projeto que cria ações para reforçar o direito das crianças a coisas muito simples, porém que não estão numa lei específica, que é, por exemplo, o direito da criança a brincar, a se relacionar com a natureza, a viver em um lar protegido, e esse projeto estimula também o que se chama de parentalidade positiva, que é a relação familiar em que são marcadas pelo respeito, pelo acolhimento, pela não violência, etc. Esse projeto foi aprovado, teve como relatora a deputada Thalíria Petroni, inclusive que já é mãe de 2 crianças e traz já está no segundo filho, que dentro do mandato, sim, inclusive traz para as votações, etc. Então, é um projeto que foi aprovado, já foi também para o Senado. Bom, e da educação, então, vamos agora para justiça e segurança pública, Vital. Os bancos, às vezes, eles fazem empréstimo consignado para seus clientes, especialmente aposentados e pensionistas, sem o seu consentimento. Isso vai acabar, Vital? Olha, não sei se vai acabar, mas foi aprovado um projeto que cria uma multa para esses casos. A relatora desse projeto, a deputada Laura Carneiro, até exibiu um dado aqui dos PROCONs, dizendo que no ano passado foram 58 mil queixas nos PROCONs a respeito desse ato praticado por muitos bancos e instituições financeiras, que é o seguinte: eles emprestam dinheiro para as pessoas sem que as pessoas tenham pedido, sem que isso esteja em contrato, simplesmente vão lá e depositam dinheiro na conta da pessoa. No geral, são empréstimos consignados. O que é empréstimo consignado? É aquele que tem a prestação é descontada diretamente no contra-cheque da pessoa. Então, quem é que é vítima disso aí? São servidores públicos e aposentados do INSS, que quando vem, tem lá um dinheiro na sua conta, ficam felizes no primeiro momento, só que aí vão começar a pagar aqueles juros, aqueles encargos. Então, tem 40 projetos aqui na Câmara para coibir esse tipo de prática das instituições financeiras. Esse projeto tem projeto de todo jeito. Por exemplo, tinha projeto que dizia que para haver um empréstimo consignado para aposentados, por exemplo, só poderia haver o desconto na folha se esse empréstimo fosse lá, se a pessoa fosse lá no cartório e assinasse o contrato no cartório, né? Justamente para evitar essa prática de haver um empréstimo irregular, uma espécie de fraude em que a pessoa sequer sabe que está recebendo aquele dinheiro lá. Tinha outro projeto que, por exemplo, se o banco depositasse na sua conta um dinheiro a título de empréstimo sem você ter pedido, por exemplo, vamos supor aí 10 mil reais, aí tinha projeto que dizia, então, esses 10 mil reais vai ficar para a pessoa e pronto. Punindo o banco justamente com a perda de todo o dinheiro. Então, foi feito um acordo ao longo da tramitação para que esse projeto fosse aprovado. Foi feito um acordo em que se chegou a uma multa de 10% sobre os valores depositados. Os bancos terão, a pessoa terá um prazo de 60 dias para reclamar que tem aquele dinheiro lá, e o banco terá um prazo de 45 dias para dizer se aquilo lá foi um engano e etc. Então, esse projeto foi aprovado, também já foi para o Senado. Mas não foi o único projeto nessa área, não chega assim, ainda criminal, pode até virar um caso criminal esse dos bancos. Sim. Né? Se o dinheiro não for devolvido, se houver outro tipo de denúncia por parte do Ministério Público. Agora, teve também um projeto que considera hediondo assassinatos cometidos contra juízes e promotores em função do exercício da profissão deles. Houve um debate no plenário a respeito de se isso é um benefício, se é um privilégio, se não é um privilégio. Porém, a legislação já prevê que crimes, por exemplo, cometidos contra policiais e membros das Forças Armadas, no exercício de sua função, já são considerados hediondos também. Da mesma forma, a lesão corporal, quando ocorre por conta da atuação da pessoa, já é um agravante e é considerado uma qualificadora
para esses crimes. Então, esse projeto incluiu também no Código Penal, incluiu o agravante de crime cometido contra juízes e contra promotores. Isso vale também para os parentes de até terceiro grau dessas pessoas, e desde que esses crimes tenham sido cometidos em função da atuação delas. Agora, tem mais coisas relativas ao crime. Você vê que a lista da semana está bem grande, né? Já estamos quase chegando ao final, né, Vital? Pois é. Foi aprovado um projeto que tipifica como crime de maus tratos contra animais a zoofilia. Provavelmente muita gente não sabe nem o que é zoofilia. A zoofilia é a prática de sexo com os animais. Isso é uma coisa que acontece, né? Inclusive, teve ao longo da votação o deputado delegado Matheus Laiola, que é do Paraná, que atuou em delegacia de meio ambiente, diz que já presenciou casos como esse, já teve que atuar em casos como esse. E o problema é que nem sempre é muito simples de você punir essas pessoas, porque apesar de haver um entendimento de que isso pode ser crime, isso não está na legislação, da maneira como ficaria se esse projeto virar lei. Então, esse projeto tipifica como crime de maus tratos a zoofilia com pena de 2 a 6 anos de prisão. E se o animal morrer, vai ser pena dobrada. Justamente por isso, porque existe uma dificuldade de punir essas pessoas, e foi um projeto que foi aprovado por unanimidade no plenário, de maneira simbólica, considerar a zoofilia um crime de maus tratos. E para encerrar, Vital, 2 outros projetos, um que proíbe o bloqueio de recursos do INPI e outro também que define uma gratificação para a Defensoria da União, não é isso? Isso, o INPI é aquele órgão que ele é ligado ao Ministério da Indústria e Comércio, que ele é responsável pelo registro de marcas, de patentes, até mesmo desenho industrial, programas de computador. Ele é considerado estratégico para o desenvolvimento econômico. Por quê? Porque toda a parte tecnológica, se um país quiser se desenvolver do ponto de vista tecnológico, e óbvio que hoje a tecnologia é um dos aspectos fundamentais da economia de qualquer país, um dos requisitos é que haja um registro de patentes, etc., no INPI. Como é um órgão público, é uma autarquia, na verdade, esse projeto ele proíbe o contingenciamento de recursos, ou seja, você impede que haja corte de gastos e que as atividades desse órgão sejam dificultadas, como maneira de estimular, inclusive, a economia. O último projeto aprovado essa semana, ele cria uma gratificação para defensores públicos federais que acumularem, por exemplo, atividades em mais de um município. Por quê? Porque a Defensoria Pública, para quem não sabe, ela é encarregada de fazer a defesa de pessoas carentes na justiça. E também de propor ações coletivas, etc., voltadas para o interesse coletivo de pessoas carentes e hipossuficientes. Existe uma faixa de renda que dá à pessoa o direito de ter um defensor público na sua defesa. Só que a Defensoria Pública, ao contrário, por exemplo, da magistratura, do Ministério Público, ainda não está em todo o país. Eles propuseram essa gratificação como maneira de fazer com que se expanda a atividade da Defensoria, porque vai permitir que os defensores atuem em vários lugares, em vários municípios, mediante essa gratificação que já existe para o Judiciário e para o Ministério Público. Muito bem, esses foram então os 12 projetos aprovados ao longo da semana, uma semana bastante movimentada aqui na Câmara dos Deputados e ainda assim à espera do retorno do arcabouço fiscal, que pode ter alguma solução na semana que vem. E sobre isso a gente deve falar na próxima edição do Resumo da Semana. Por enquanto eu agradeço, Antônio Vital, e a gente se encontra então. Até lá, Márcio. Semana que vem, de repente, a gente está aqui, ou a Ana Raquel, provavelmente. Muito bem. Então este foi o repórter Antônio Vital, aqui da Rádio Câmara, ele que cobre o plenário da Câmara dos Deputados, no quadro Resumo da Semana.